Não é bom. É, Na sabemos medicina por tradicional quê, né. chinesa na Aham. medicina tradicional chinesa se fala que a dor de cabeça entra pelos locais onde estão frios, né, principalmente a cabeça e os pés. Então a gente não pode deixar nem os pés descalços, nem a cabeça molhada. Hum, Concordo com a sua amiga. explicado. Mas tá bom, já passou, eu vou respeitar os conhecimentos da vovó, das vovós e da medicina chinesa. Então tá, fofuras, vamos hoje pensei bom dia, Juninha. Hoje pensei da gente dar uma sequência um pouco para a conversa da semana passada, assim, né? E agora que a gente já mais ou menos tem uma matriz também para mais claro poder colocar as coisas dentro, né? Eu pensei da gente dar uma aprofundada no tema de como não agir de uma maneira comum, né? Que a gente falou semana passada, assim. A gente começou falando que expressar. A gente falou semana passada, comentou em algum momento, assim, que expressar as qualidades do coração, então bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade são maneiras incomuns, né, de se relacionar com o mundo, né, com as pessoas, com nós mesmos, assim. Então, esse é o caminho de prática para nós, assim, né, desenvolver cada vez mais essas qualidades que são uma forma incomum de agir no mundo e, portanto, vai ter resultados incomuns também, né? Então, a gente cultiva qualidades da mente, né? De as qualidades de atenção, de liberdade frente às aflições da mente. E a gente, acho que a maior parte dos nossos encontros a gente fala disso, né? Como é que a gente estabelece a mente no estado natural, como é que a gente pode não reagir e não responder automaticamente, né? As aflições da mente, tipo a raiva, o medo. O medo a gente vai ser um tema bonito que vai surgir hoje aqui nessa conversa. Mas aí fica um. Eu tinha essa coisa, né, que eu comentei também na semana passada. Ah, não entendi, vai, tá bom, entendi. Então, sei lá, surge a raiva e eu, por um esforço assim incrível, eu consigo não responder com base na raiva, vamos dizer assim, né? Vamos supor que eu consiga fazer isso. Mas aí eu faço o quê mesmo, né? Como é que eu posso, como é que eu ajo daí então? Com base no quê, né? Já entendi, né? Não raiva, né? Mas a não raiva é uma coisa meio intangível, assim, né? Então é claro que a gente pode ter ideias melhores de como agir se a gente não tiver tomado pelas aflições da mente, né? Claro que sim. Quando a nossa mente está livre, a gente, em geral, tem atitudes mais positivas, mais construtivas, né? Do que quando a gente está, sei lá, tomado por alguma dessas aflições da mente, né? Um pouco natural. Mas existe esse ensinamento budista que certamente está presente em outras tradições, eu só não saberia dizer onde, como, né? Talvez não estruturada dessa mesma maneira, mas existe esse ensinamento na tradição budista das 4 incomensuráveis, né? Da bondade amorosa, compaixão, alegria e equanimidade, mas também das 6 perfeições. Então, eu queria hoje conversar sobre as 6 perfeições, usando um trechinho do livro que eu acabei de traduzir ontem. Aquela alegria incomensurável de quando você termina uma coisa que demora muito tempo para fazer, né? É uma delícia isso. Então, não sei se foi, no trecho final assim do livro da Johanna Fax, né, sobre os estados limite, que ela chama, esses estados que são super maravilhosos, mas que facilmente a gente escorrega deles, né? Então, altruísmo,
empatia, engajamento, é um outro desses estados limite aí dela, né? E no capítulo sobre compaixão, que é o último, ela fala sobre as 6 perfeições de um jeito super bonito. Então, as qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições, elas compõem... Oi, Sé! Tudo bem, amor? Estamos nós acompanhando a eleição americana lá. Já tá tudo bem, né, Sé? Pelo jeito, né? Então tá, já tá bom, já. Então, as 4 qualidades do coração, as 4 incomensuráveis e as 6 perfeições, elas compõem o que a gente chama no budismo de bodhicitta, que é a mente do despertar, o Alan Wallace se chama, ou a mente da iluminação, né? Que seria essa outra forma de agir e de ver o mundo, que em vez de nos levar cada vez mais para o fundo do poço, né, do samsara, né? Em vez de, ou talvez não para o fundo do poço, mas de continuar na mesma coisa, né? Seguindo a mesma lógica, e, portanto, tendo os mesmos resultados, né? Porque, não sei se foi Einstein, alguma pessoa dessas frases de caminhão, assim, né? Um pouco frase de caminhão, mas muito, muito de sabedoria, que é assim, se você faz as coisas do mesmo jeito, você vai ter os mesmos resultados. Não dá para fazer uma coisa do mesmo jeito ótimo, obrigadíssima. e querer ter resultados diferentes, né? Não rola, é uma coisa meio matemática, assim, né? Então, então a mente do despertar seria essa atitude, né? Essas qualidades e essas atitudes também, que em vez de nos levar mais para o fundo do samsara, ou pelo menos de nos manter nessa mesma lógica do samsara, né? Das mortes e renascimentos, do sofrimento e tudo mais, nos leva na direção da iluminação, da liberação do sofrimento, né? Então, não sei se vocês estão interessados nisso, né? Mas eu estou muito interessada e acho que é o caminho para a gente, né? Para a gente entender cada vez mais na nossa vida, né? Porque não é só uma compreensão teórica, né? Mas é compreender cada vez melhor, com mais clareza, como é que a gente faz isso no lugar que a gente está, né? Partindo de onde a gente está, com as qualidades que a gente já desenvolveu e com as aflições mentais que ainda nos tomam, né? Como Alan Wallace falando uma frase lindona lá, foi o primeiro post que eu coloquei nas redes sociais dele, foi essa frase dele como que chama aquilo? Aquele livro do Treinamento da Mente em 7 Pontos, que eu vou ler direito essa frase para vocês. Mas é desse lugar que a gente vai partir, né? Do lugar onde a gente está. Quer ver? A frase é assim. A frase inteira é assim. Ah, que bom, tá em inglês, mas eu vou já traduzir. Aqui estou eu, para o bem e para o mal, com as qualidades virtuosas que eu consegui cultivar e com as distorções mentais que ainda me afligem. Aqui estou eu, a fruição de um passado infinito. Super bonita essa frase, né? Forte, Ana, né? Então é desse lugar que a gente vai agir, né? E agir cada vez trazendo mais essa consciência de para onde que a gente quer ir. Então, a gente falou bastante em outros encontros assim, sobre as qualidades do coração, tem muitas coisas também na internet, a gente pode, né, depois recuperar. Mas vamos falar sobre as 6 perfeições, porque é um tema que quase a gente não fala de uma forma estruturada também, eu notei, sabe? Eu acho que no começo, no SEB, a gente estudava mais esse assunto. Depois, em algum momento, a gente começou a deixar só para o Prajna Paramita, assim. A gente começou a dar importância só para a perfeição da sabedoria. Só que a perfeição da sabedoria, ela tá lá, é a 6ª qualidade, né? O 6º paramita. O que é fruição? A Ana Paula tá perguntando. Fruição é resultado. O resultado de um passado infinito. Quer dizer, um passado infinito, né? Na visão budista, em todas as nossas vidas, a gente cultivou qualidades e escorregou, né? E isso foi gerando resultados. Então, hoje, nós somos o resultado, a resultante, vamos dizer assim, né? Mais matematicamente falando, a resultante, né? Desse passado infinito de ações positivas e ações negativas, né? Que foram motivadas pelas qualidades que a gente cultivou
e pelas aflições mentais que a gente não conseguiu lidar até hoje, né? Então é isso, é essa visão do Buda, né? Que a gente é isso, essa resultante, essa fruição. Então, quanto mais qualidades positivas nós conseguirmos expressar, mais resultados positivos a gente vai colher. É uma lei natural, assim, né? Um pouco natural. Não é fatalista, mas é natural. E é nesse caminho que a gente está, né? Se a gente quiser ter resultados diferentes, a gente vai precisar fazer coisas diferentes. E aí, o que nós vamos fazer, né? Então, a proposta, né, do Buda é essa, que a gente cultive as 4 qualidades incomensuráveis, que são incomensuráveis, porque incomensuráveis, ou seja, não tem limites, né? Outra tradução que às vezes os mestres usam são essas qualidades sem limites, quer dizer, não tem nenhuma limitação para elas se expressarem. E por quê, né? Porque os seres são ilimitados. Recentemente descobri isso. Por que não exatamente esse termo, né? Por que são qualidades incomensuráveis? Porque os seres são infinitos, né? O número de seres é infinito. Então, manifestar essas qualidades na direção de todos os seres faz com que essas qualidades sejam incomensuráveis, né? Ou ilimitadas. Então, é essa uma parte da história. A outra parte são as 6 perfeições. O que são? Cara, depois eu posto a frase direitinho em português no nosso grupo, pode ser? Mas seria assim, ó, a frase, já até para me ajudar depois. Aqui estou eu, para o bem ou para o mal, com as qualidades virtuosas que eu consegui cultivar e com as distorções mentais que ainda me afligem. Aqui estou eu, a fruição de um passado infinito. Depois tem mais um pedacinho que depois eu traduzo. Ó. Tá no Facebook do Lama, Alan Wallace, né? Você quer... Ué, tinha alguém aberto aos... Fabi, você quer falar? Foi sem querer que eu estava abrindo a câmera. Ah, tá bom. Então, as 6 qualidades, essas que são os 6 paramitas, né? Elas são chamadas de paramitas porque essa palavra paramitas, ela significa perfeição, é mais comumente traduzido como perfeição, né? Então, são essas 6 qualidades, mas levadas à perfeição, né? E a perfeição, nesse contexto, é quando, de fato, elas são feitas, né? Essas ações são feitas sem que exista nada de concreto nas 3 esferas que se fala. Então, no agente, naquele que recebe a ação e na ação em si, né? Não tem nada de concreto, não tem alguém que está sendo não sei de que jeito, com uma pessoa que está numa situação qual, tá, não sei lá qual, e uma ação que, por fim, é super... Não tem diferença entre essas 3 esferas, assim. É simplesmente o que tem que ser feito, né? Então, é nesse sentido que a gente está indo, desenvolvendo essas qualidades, né? E daí, o Alan Wallace, no último... Na última... Sei lá onde foi. Acho que numa fala um domingo que ele fez um retiro de um dia, semana passada, ele falou que as perfeições, essa palavra paramita, a melhor tradução seria transcendência. Então, são qualidades que transcendem o comum, né? Elas são praticadas até que elas transcendam o senso comum, né? E claro que o fim delas lá vai ser realmente a sabedoria que é o que vai aperfeiçoar essas qualidades, né? Então, é realmente a qualidade da perfeição da sabedoria que vai acabar com essa história de eu que faço um benefício para alguém e um benefício que realmente existe, né, concretamente. Então, é a perfeição da sabedoria que vai acabar com essa confusão aí, que vai, né, aperfeiçoar essas qualidades. Bom, mas para o bem e para o mal é assim, a Silvia está perguntando, né? Por que para o bem e para o mal? É assim, eu ainda tenho qualidades que vão resultar em coisas positivas, né? Para o bem. E ainda tenho aflições mentais que vão me levar a
ações negativas, né? Ou para o mal. É nesse sentido, assim, eu entendo, né? É o jeito que eu entendo a frase do Lama também, não sei exatamente, né? Bom, então eu vou ler o trecho esse do livro da Johnny Fax e aí a gente vai conversando. Então ela vai falar sobre as 6 perfeições, né? Então as 6 paramitas ou 6 perfeições são as qualidades compassivas que os bodhisattvas, né? Esses seres que estão no caminho da iluminação, esses que deveriam ser os nossos... Como é que a gente... Que palavra que eu quero usar? Não é espelho. Esses que a gente quer imitar, né? Esses seres que a gente quer... Que a gente vai servir para nós de modelo, né? Do que fazer, afinal, de uma forma diferente, né? Então, eles corporificam essas qualidades, que são generosidade, virtude, paciência, entusiasmo, concentração e sabedoria. Que nos dão força e equilíbrio, e essas qualidades nos dão força e equilíbrio, ela diz, para quando a gente está na beira do abismo. O livro dela chama A Beira do Abismo, né, esse livro. E ela sempre se refere a esse termo, assim, ela usa esse termo, dizendo assim, quando a gente está na frente do sofrimento, né, olhando... Vocês lembram uma prática que a gente fez do costas fortes, frente suave? Era também nesse contexto que ela faz essa prática, né? Quando a gente está, assim, com o sofrimento na nossa cara, berrando na nossa cara, assim, né? Se a gente dá as costas para ele, seria como se a gente se desviasse do abismo e fosse para a terra mais firme ali, né? Ou a gente pode continuar ali firme, na beira do abismo, né? Recebendo todas as informações daquela situação, mas com o pé na terra firme ainda, né? Na beira do abismo, mas ainda é a beira do abismo, ele não está caindo no abismo, né? Então essas qualidades vão nos dar essa firmeza, né? Para ficar na beira do abismo, testemunhando o sofrimento. E, se tudo der certo, descobrindo uma forma de lidar com ele, né? De eliminar aquele sofrimento, ou de aliviar o sofrimento, seja o que for. Então, a palavra paramita pode ser traduzida como perfeição, ou travessia para outra margem livre de sofrimento, né? Essas qualidades vão nos ajudar a atravessar. Elas são tanto o caminho, como a realização do caminho. Então, a gente vai pegar cada uma dessas qualidades e usar como caminho, mas ali no fim do caminho, essas mesmas qualidades vão ser a perfeição, né? E é o que a gente vai ter para oferecer para as pessoas no fim do caminho. É uma realização, é algo que a gente vai desenvolver até a perfeição, né? Então tem um caminho onde a gente vai usar essas qualidades e praticar essas qualidades, e elas lá no fim elas vão ser perfeitas e vão ser o que a gente tem para oferecer para todos os seres, né? É super bonito essa visão de paramita, né? Assim, e a gente vai oferecer também no final de uma forma que não é dual, né? Que não sou eu, super legal, que estou sendo generosa com você, pobre coitado que está aí precisando não sei do quê, né? Não vai ter esse senso de dualidade, né? Então, ela é a realização do caminho também. Cada perfeição é uma expressão desse coração ilimitado, né, que desenvolveu amor, compaixão, alegria empática, equanimidade de forma ilimitada. Então, as qualidades essas são expressões, né? Então, é justo como a gente vai agir. Agora, é legal a gente olhar essas perfeições da forma mais variada que a gente puder. Então, a gente pode agora ler a Johanna Fax, depois a gente pode pegar um texto da Tenzin Palmo para a gente ir esmiuçando essas perfeições. Do Lama Santen, tem muitos autores assim, que falaram sobre isso, né? Muitos professores. Para a gente entender de forma mais prática o que significa, né? Porque generosidade é uma palavra... Essas parâmetros quase todas assim, elas são meio desgastadas. É como as qualidades do coração também. Amor, a gente precisa explicar, né? O que nesse contexto quer dizer amor? Porque senão a gente acha que amor é, ai, querida, e se apegar, e não é isso, né? E essas qualidades também. Elas também precisam, a gente precisa ter um olhar um pouco mais profundo para elas, né?
Então, a primeira qualidade, essa primeira perfeição, a generosidade, é oferecer apoio, olha só, apoio compassivo. Então, oferecer a compaixão, dar compaixão é uma prática de generosidade, né? Agir com compaixão é uma prática de generosidade. Oferecer proteção, oferecer os ensinamentos e dar atenção aos que necessitam. Então, olha só, generosidade não é dar dinheiro no farol, né? Para as pessoas que estão pedindo dinheiro no farol, né? Também, né? Também. Mas dependendo do jeito que a gente dá, né? Mas não é só isso, né? Então, generosidade é oferecer refeição para sem teto no abrigo, fazer sopa, aquelas coisas que São Paulo a gente faz, por exemplo, né? Se sentar e ficar próximo de uma pessoa que está morrendo, né? No caso dela, ela trabalhava em hospices, né? Nesses centros que existem nos Estados Unidos, vários, que no Brasil a gente está começando a ter, nesses lugares onde as pessoas recebem cuidados paliativos. Então, ficar sentado ali, presente com uma pessoa que está doente, por exemplo, é uma prática de generosidade, né? Proteger uma pessoa que está sendo vítima de abuso é uma prática de generosidade. Oferecer a nossa casa para abrigar alguém, no caso que ela citou aqui, um refugiado. Então, são casos extremos, assim, né? Mas a generosidade é dar para os nossos pacientes e para os nossos alunos a atenção e o espaço para eles tomarem suas próprias decisões. Isso é uma expressão de generosidade também. Então, ontem na prática das 4 incomensuráveis ontem à noite, a gente estava falando disso, né? Que a compaixão é difícil a gente praticar a compaixão desse jeito, né? De oferecer espaço para o outro, de sustentar um espaço seguro para o outro poder expressar o que ele precisa expressar, chorar, se desesperar, e se organizar, né? Nesse tempo, nesse espaço seguro. Isso é uma baita expressão de compaixão, né? E de generosidade também, né? Então a gente vai oferecendo isso para o outro. É generosidade se manter firme em Standing Rock. Em Standing Rock foi um lugar nos Estados Unidos onde eles tiveram um super movimento para proteger um rio, né? Eu não me lembro bem, ia se instalar nessa região uma empresa, uma indústria que ia poluir o rio, né? Uma nascente de rio. Então, teve um movimento gigante nos Estados Unidos. Então, ir lá protestar contra isso é uma prática de generosidade, né? Então, protestar contra abusos é uma prática de generosidade, né? Dizer a verdade para o poder, para salvaguardar os direitos das mulheres e das crianças e o nosso futuro, é uma prática de generosidade. Então, vocês veem, não é aquela visãozinha meio mais ou menos que entende de generosidade, né? Muito mais profundo, né? E muito mais Belo Monte, a Silvia falou, Belo Monte. Seria uma prática de generosidade, né? A generosidade também expressa compartilhar o tesouro dos ensinamentos espirituais com outras pessoas. Então, o professor dela, Roche Bernie Glassman, que quando ela estava escrevendo, ele estava vivo, mas ele faleceu em seguida, assim. Apesar de ele ter tido um derrame recente, que deixou metade do seu corpo paralisado, ele foi para a Polônia para o retiro de Auschwitz, que eles fazem, né? Esse pessoal do Zen, eles são hardcore, eles fazem um retiro em Auschwitz, naquele lugar que deve dar arrepio só de pensar em chegar perto, né? Daquele lugar de Auschwitz. Tanto sofrimento que aconteceu ali, né? E então, apesar de ele estar doente, ele foi, né? Então, e o Bernie Glassman, que é dessa ordem dos Zen Peacemakers, né? Eles estiveram aqui no Brasil também. O Lama Santa convidou uns budistas, um zen dessa tradição para vir para o Brasil, né? O monge Korro fala muito desse retiro, exatamente. Então, o Bernie, ele leva outras pessoas para testemunhar em Auschwitz como parte do compromisso compassivo de transformar a alienação e o ódio para que outro holocausto não consuma o nosso planeta. Ele acredita que dar testemunho em Auschwitz e em outros lugares de horror nos faz lembrar de quem nós realmente somos, nos faz lembrar de amar. Então, junto com o amor, a outra expressão da perfeição da generosidade, embora ela não apareça nos textos tradicionais, mas aconteceu comigo há muitos anos, quando estava prestando serviço no Nepal. Por estar naquela altitude, na natureza do Himalaia, eu me sentia muito vulnerável, né?
E quando ela se sentava com os pacientes das aldeias remotas o centro budista dela servia, ela percebeu que era melhor ela se enraizar, que ela fala, né? Melhor ela botar o pé no chão, porque ela estava com medo, ela estava morrendo de medo, estava num lugar super alto, deserto, né? E ela estava com medo. Aí ela disse que surgiu essa ideia na cabeça dela, não transmitir o medo. Isso é uma prática de generosidade, né? Quando a gente está... Proteger contra o medo, na verdade, nos textos tradicionais, uma das expressões mais profundas de generosidade é proteger os seres do medo. Mas aqui nessa situação surgiu para ela, na mente dela, assim, não transmitir o medo, né? Porque é uma forma de proteger o outro do medo que você está sentindo, né? Pelo menos, a melhor coisa seria você se livrar do medo, né, que você está sentindo. Mas não transmitir o medo é uma super prática, né? Essa prática que eu precisava cultivar para atender os pacientes naquele lugar, né? Então, não transmitir o medo é um lugar do qual nós podemos testemunhar a dor e o sofrimento do mundo e nos conectar com os outros sem um apego ao eu, ao outro ou a um resultado. Né? É uma forma de fazer essa prática, é uma maneira de percebermos quem nós realmente somos e sabemos que somos feitos de amor, de coragem e de compaixão. É uma maneira de vermos o mundo do passado na vasta paisagem do coração humano. Então, essa é uma das formas de a gente imaginar a generosidade, né? A perfeição da generosidade. A gente não vai conseguir ver todas as perfeições, né? Pelo jeito aqui. Já é 9h30. Vamos tentar ir mais rápido, só para dar uma passada, depois a gente pode, nos outros encontros, a gente pode se aprofundar um pouco mais. Só para a gente começar a olhar como é que na nossa vida essas qualidades podem se expressar, né? Como é que a gente poder dar... Ela fala que... Será que eu pulei? Eu lembrava de uma fala dela. Da atenção, né? Não, já falei. De dar atenção é uma prática de generosidade, né? E certamente aparece para nós essa possibilidade de a gente dar atenção para as pessoas, né? Para as pessoas que estão, sei lá, com problema qualquer ou não. Pessoas que só estão vivendo a vida delas, assim. Mas se a gente der atenção para essas pessoas, essa é uma forma de a gente praticar a generosidade, né? Beleza, amores, por enquanto? Tão curtinho, não? Bom, A Ana show. Paula tem um texto maravilhoso do Monge Corro sobre esses retiros na Bodhisattva. Muito legal essa. Quem quer falar? Desculpa, atropelei aí. Bueno, então tá. Então, vamos tentar passar rapidamente pelas outras. Tem uma prática curta no final que ela faz, né? Eu queria tentar chegar na prática. Vamos ver se dá. Então, a segunda perfeição é a perfeição da virtude, ou que ela chama de viver de acordo com seus votos. A perfeição da virtude diz respeito a dirigir a compaixão de acordo... Peguei um erro já aqui. É a primeira passada essa tradução, na verdade. Com os princípios para com todos os seres, mesmo aqueles que prejudicam os outros. A Mari falou que está com a câmera desligada. Beleza. Quando a compaixão está ausente, vem o sofrimento. Então, para evitar causar dor aos outros ou a nós mesmos, sendo corajosos, amorosos, confiantes, nós vivemos de acordo com os nossos votos, aquilo que a gente se propõe. Então, se a gente for olhar para aquela nossa matriz que a gente olhou semana passada, seria o tal do equilíbrio conativo. A gente tem um propósito, né? E a gente faz um voto de seguir aquilo, né? Então, viver de acordo com isso seria a perfeição da virtude, né? Melhor que os nossos votos também sejam virtuosos, né? Óbvio, né? Isso é um pressuposto. A gente se propõe a fazer uma coisa virtuosa, né? Então, isso é compaixão e manifestação do espírito dos bodhisattvas. Agora, essa foi... Não. Ao longo dos anos, aprendi muito com os meus alunos que compaixão e votos intersão. Esse é um termo que o Thich Nhat Hanh inventou, né? As coisas intersão. Elas existem de uma forma interdependente, né? Então, ele criou esse termo, intersão, quer dizer, a compaixão e os nossos votos, eles são interdependentes, né? Óbvio, né? A gente faz os votos com base na nossa compaixão e uma vai alimentando o outro. Então, eles vivem um dentro do outro, a compaixão e os votos, né? Os votos que recebemos no budismo, né? Que a gente faz no budismo, essencialmente, tem a ver com fazer o bem
não prejudicar e cuidar dos outros, né? Então a gente tenta ajudar, mas pelo menos a gente tenta não atrapalhar, né? Como Lama Santen fala, eu acho super engraçado. No budismo tem essa figura, né? Do nascimento do lótus no lodo, né? Então, a flor do lótus ela surge a partir do lodo, ela nasce no lodo, mas ela se desenvolve completamente livre do lodo, né? Então, as raízes estão no lodo, mas a flor ela brota ali completamente livre do lodo. Aí o Lama fala assim, a gente poderia tentar ajudar os outros, né? Mas pelo menos, como nós estamos todos meio no lodo, né? O que pelo menos a gente podia fazer é não atirar lodo um na cara do outro, né? Então a gente está nessa situação do lodo, o lodo no sentido das aflições mentais, né? Não sujeira necessariamente, mas impurezas da mente, né? Então aflições mentais, sofrimento, né? Isso é o lodo. A gente não conseguir ajudar, mas podia pelo menos, né? Não atirar lodo no coleguinha, né? Mais ou menos isso, né? Então esses são os votos básicos que a gente faz. Mas pensa assim, é voto básico porque está na base, né? Mas não é fácil, né? Não atirar lodo na cara do coleguinha quando esse coleguinha se comporta mal, quando ele pisa no nosso calo, né? Ou no calo de alguém que a gente gosta, né? Se importa. Então não é fácil assim, fazer isso, né? Mas esse é uma dos paramitas aqui, né? Então, os votos têm a ver com isso, né? Com fazer o bem, não prejudicar e cuidar dos outros. Diariamente, a maioria de nós se depara com desafios morais. Assim, nesse livro ela fala muito disso. Como é que é testemunhar uma barbaridade? Testemunhar estupros culposos. Como é que a gente faz? Para só ficar olhando para isso, né? Como é que a gente faz para não se sentir, sei lá, mal de não poder fazer nada? Isso é lidar com um desafio moral. Nesse livro dela é maravilhoso isso a gente olhar, pessoal. Aliás, esse foi um tema que ela conversou com o Lama Santen. Não sei se vocês viram essa conversa da Joan Halifax com o Lama Santen no Seb Talks, que agora existe no Seb, né? Seb Tasca do Chique. Tem o Seb Talks, né? Então, o Lama Santen teve uma conversa com a Joan Halifax, e que foi um pouco ensinamento da Joan Halifax, mas ela falou sobre esse tipo de sofrimento moral, que é de você testemunhar coisas que você não concorda, e que você sente que tem que fazer alguma coisa e não tem o que fazer. Fazer um abaixo-assinado, a gente faz alguma coisa, a gente tenta fazer alguma coisa, né? Mas pensa, isso é uma forma de se livrar desse tipo de sofrimento, que é o sofrimento moral, de você ver uma coisa que você não concorda, e você sente que tem que fazer alguma coisa a respeito. E às vezes não consegue. E às vezes você não pode. Sei lá, você trabalha num lugar, por exemplo, ou... Putz, sei lá, tem muitas situações que as pessoas se envolvem nisso, né? Em situações muito complicadas. Então, ela conta histórias de médicos que trabalham em hospitais, aí o hospital toma uma diretriz lá de conter gastos, por exemplo. Agora na pandemia, vamos dar um exemplo. Na pandemia, os médicos sofreram muito com esse tipo de coisa, assim, de não ter respirador para todo mundo. Pensa, de ter que escolher quem que eles iam colocar no respirador e quem que eles não iam colocar no respirador. Né? Que critério que você usa para isso? Isso é um sofrimento desgraçado, né? Mas não é só isso. Sofrimento moral é esse aí, de a gente ver coisas que a gente não concorda e que a gente é obrigado a, sei lá, se submeter ou não ter o que fazer, né? Então, isso é uma parte importante do papo aqui, né? Então, há médicos que diariamente tomam decisões de vida ou morte que priorizam o bem-estar de seus pacientes em detrimento das expectativas institucionais do hospital onde eles trabalham. Tem a diretora administrativa que faz o possível para proteger os seus funcionários de políticas prejudiciais da empresa. O denunciante que protege os nossos direitos de privacidade, correndo um grande risco. Né? Todas as pessoas são guiadas pela integridade. Essa é a perfeição de viver de acordo com os votos. Pensa, não é uma coisa simples, né? Essa perfeição da virtude, assim. Não é ser boazinha ou fazer a coisa certa. Pode ser super profundo, super complicado, né? Viver de acordo com aquilo que você acredita, né? Sustentar a integridade. Nesse mundo doido que a gente vive, né?
político e, sei lá, social. Como é que a gente dá conta disso, né? De testemunhar essas coisas que a gente acaba se acostumando, né? De ver gente na rua, sei lá, a gente acaba se acostumando. Porque parece que é maior que a gente, né? Que não tem o que fazer. E às vezes, talvez, num determinado momento mesmo não tenha, né? Mas a gente não pode abandonar os votos, né? Então são temas que a gente pode explorar, né, gente? Nos nossos encontros, assim. Sei lá, abrir para discussão, né? A gente nunca fez isso, mas o Zoom dá para a gente fazer isso. A gente dá para dividir as pessoas em salinhas. A gente pode fazer essas discussões em grupinhos menores, sei lá, fazer uma coisa mais participativa aqui do que eu ficar falando o tempo inteiro aqui, né? Bom, aí a terceira perfeição é a perfeição da paciência. Teve um dia que a gente falou sobre paciência. Peguei um texto do Shantideva, vocês lembram disso? Mas é uma perfeição, é a paciência revolucionária com os outros e com nós mesmos, é a perfeição da paciência. Significa estar plenamente presente a cada momento e abandonar a agressividade que nós experienciamos quando percebemos que não conseguimos controlar os resultados. Olha que legal essa definição de paciência, né? É abrir mão de se tornar agressivo quando as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. O voo foi cancelado e nós culpamos o responsável pela reserva. Nosso amigo mais próximo está morrendo e a enfermeira demora para checar os sinais vitais. E nós explodimos com um médico que está atormentado, cuidando de pacientes demais. Queremos que as coisas sigam como nós planejamos. Nós queremos um resultado no nosso tempo. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, né? Nós não conseguimos esperar, não suportamos esperar, fazer uma pausa, confiar, simplesmente soltar. A gente não consegue fazer isso. Mas essa seria a perfeição da paciência. Ela vai contar a história de uma pessoa que eu não sei como é que se fala, mas é AT, que deve ser, sei lá, abreviação do nome Ari Aratne, que lidera o movimento Sarvodaya Shramadana no Sri Lanka. Ela passou um tempo com essa pessoa que eles chamam de Ari, com os amigos mais íntimos chamam, no Japão, alguns anos atrás, uma reunião de budistas do mundo todo. A maior ONG do Sri Lanka, Sarvodaya, usa os ensinamentos do Buda como um meio poderoso de mudança social compassiva. Sarvodaya é uma maneira de as pessoas expressarem a sua compaixão natural, trabalhando juntas para melhorar as condições de suas comunidades locais para que a cura econômica e social da guerra possa acontecer, né? Porque essas comunidades se curem, né? Então, olha só que bonito isso aqui. Ari me disse que seu país passou por 500 anos de conflito entre hindus, muçulmanos e budistas, Sri Lanka. 400 desses anos também foram passados sob a opressão colonial. Fiquei impressionada com esses números. Então, a Ari olhou para mim com os olhos brilhando e disse: levará 500 anos para nós transformarmos essas condições. E eu tenho um plano. Imagina, um plano de 500 anos. Um plano que levará 500 anos. A Ari é um homem paciente, de fato. A Ari explicou que seu plano de paz de 500 anos incluía atividades de paz por todo o país, seguidas por projetos de desenvolvimento econômico nas áreas mais pobres do Sri Lanka. Ele acrescentou que a cada 100 anos, um conselho de anciãos precisará avaliar como as coisas estão indo. É mesmo um plano de 500 anos. Ari não é jovem, ele tem perto de 80 anos. Ele é saudável, mas a realidade prevalecerá, né? Daqui a pouco vai morrer, né? No entanto, todas as perfeições são suas aliadas, especialmente a paciência. E também o entusiasmo, que é a quarta perfeição. Ari sabe o que é viver a vida como um imperativo compassivo, sem restrições. Então, ela já fez essa transição para a quarta perfeição, que é o entusiasmo, né? Então, na minha própria vida, eu tento praticar o entusiasmo como um antídoto para o sutil desânimo que ocasionalmente surge. É preciso energia e determinação para continuar aparecendo, seja no hospital, na sala de aula, na diretoria, no campo de refugiados ou na zona de guerra. Essa mulher, ela faz muita coisa. Se a gente olha a biografia da Janelle Fax, fala, não, peraí, não é possível. Ou ela está mentindo, ou ela é 10, né? Porque fazer tudo que ela faz não é possível com uma vida só, né? Mas é isso, ela tem um entusiasmo, né? Aquela energia constante que o Lama Santen fala, né? Também é preciso zelo, vontade, concentração para viver a sabedoria de não escapar, de não se esquecer, de não se esconder, não é se esquecer, de não se esconder e não negar as coisas, né? As situações. Essa é a perfeição do entusiasmo. Aí tem a quinta perfeição, que é a perfeição da concentração. Também é uma coisa que a gente fala mais, né? Que são as práticas de samadhi mesmo, né? A perfeição da concentração da atenção é o samadhi,
que juntamente com a paciência é uma maneira de evitar fugir do momento presente. O Buda usou uma metáfora maravilhosa para a nossa falta de atenção. Assim como um macaco que balança entre as árvores, agarra um galho e só solta para agarrar outro, também o que é chamado de pensamento, mente ou consciência, surge e desaparece continuamente dia e noite. O Buda usou outra metáfora com animais para exemplificar a concentração. Seja como um cervo na floresta, alerta, gracioso e presente ao que quer que surja. O cervo da floresta também simboliza a não agressão e a serenidade. Então, emulando o cervo, podemos transformar a mente do macaco na mente de um bodhisattva e acessar a compaixão e a sabedoria. E daí, por fim, a sexta perfeição, que é a perfeição da sabedoria, né? Que consiste em experienciar diretamente a natureza da realidade. Então, essa é outra razão pela qual a perfeição da concentração é tão importante. A sabedoria não é acessível se não estivermos completamente abertos, imparciais e atentos. Esse tema é longo, né? Acho que a gente vai deixar a perfeição da sabedoria para outra hora. Não vai dar tempo de a gente falar dela hoje. Mas tudo bem, né? A gente falou de 5 já. Mas, né? Essas 5 perfeições são... A gente pode explorar infinitamente as possibilidades de praticar tudo isso, né? E as formas que se apresentam para a gente. E às vezes também de compreender por que dói, né? Porque cada vez que a gente tem uma intenção, né? Como por exemplo no caso do sofrimento moral, a gente tem um desejo, nosso coração tem um desejo de praticar 6 perfeições, que a gente chame assim, que a gente não chame. A gente preferia ser generoso do que não ser generoso. A gente preferia ter paciência do que não ter, né? É um desejo do nosso coração. Cada vez que isso não acontece, a gente sofre também, né? Então, como é que a gente pode ter isso mais presente para nós, né? Essas qualidades mais presentes. Para quando doer, a gente sem imaginar por que está doendo, né? O que eu gostaria de conseguir fazer e não estou conseguindo fazer. E também que oportunidade que está aqui na minha cara para eu fazer as coisas de um jeito diferente do que eu sempre fiz, né? E daí colher resultados diferentes. Então a gente podia ter um trabalhão aí pela frente, a gente pode explorar essas perfeições assim, ao longo dos nossos encontros, né? O que vocês acham? Eu acho bacana a gente ter uma referência, né, do que fazer. O budismo é super interessante porque ele não tem mandamentos, né? Mas tem umas ideias assim, que a gente pode seguir ou não, né? Ele dá essas ideias pra gente, olha. Então, os bodhisattvas, aqueles que atingiram a iluminação, eles fizeram o seguinte, isso, né? Agora você pode escolher, você pode fazer ou pode não fazer, mas se você fizer, né? E daí a gente vê que é realmente uma alegria, né? Poder explorar essas qualidades, né? Poder agir com base nessas qualidades, né? Tem uma recompensa imediata, assim, que é... Porque o Dalai Lama fala isso, né? Que agir de uma forma ética é atender ao... Ai, como é que... Acho que eu vou falar diferente do que ele fala. Mas é seguir o desejo mais profundo do nosso coração, né? Lembra que na base do nosso coração, a essência do nosso coração é o próprio Buda, né? A essência do nosso coração é... Daí, o sofrimento vem de a gente nem enxergar isso e não conseguir agir de acordo, né? O Wallace fala isso, ainda bem que dói. Ainda bem que dói, ainda bem que a gente passa mal. Porque daí a gente pode olhar e ver, bom, o que tá... E por que dói, né? Porque a gente não consegue expressar essas perfeições, né, da nossa natureza. A gente nem reconhece. Mas daí dói. A gente não sabe por que dói, mas se a gente for olhar no fundo, tá isso. No fundo, a gente não consegue estar atento. No fundo, a gente não consegue trazer sabedoria para as nossas ações. No fundo, a gente não consegue expressar generosidade. Dói não conseguir expressar generosidade. Dói ver uma pessoa que a gente não consegue ajudar. Dói. Né? Dói ficar o tempo inteiro sendo arrastado pelas aflições da mente. Dói, né? Ainda bem que dói, porque se não doesse, a gente continuaria feliz, né? Fazendo um monte de besteira e girando, né, nessa palhaçada desse samsara. Então, vamos fazer uma prática? Vou guiar de acordo com as palavras ali da Jorane Fax. Ela costuma fazer
essas práticas, né? Oferecendo frases para a gente poder deixar essas frases entrarem no nosso coração e penetrarem no nosso coração, né? Como se fosse uma chuva numa plantação, né? Como se a gente aguasse uma planta, assim, né? Só com frases, com o coração aberto, deixando essas frases afundarem assim no nosso coração, penetrarem no nosso coração, né? Então vamos, amorzinhos. Se vocês quiserem encontrar uma posição mais confortável, botar uma roupinha mais quente, como eu tô vendo a Fabi fazer, porque, né, quando a gente para um pouco, a gente sente frio. Mas vamos lá. Então, nós começamos reunindo a nossa atenção, recolhendo a nossa atenção de tudo que está à nossa volta na inspiração e soltando no corpo essa atenção a cada expiração. Uma outra forma que a Janani Fax tem de dizer para nós trazermos a atenção para nosso corpo. Mas dessa maneira, como se a nossa atenção estivesse sempre espalhada por aí, agora a gente recolhesse, reunisse toda a nossa atenção e soltasse no corpo, em cada expiração, deixando a atenção permear todo o nosso corpo. E a gente em seguida relembra dessa nossa intenção, desse desejo do nosso coração de eliminar o sofrimento de nós mesmos e dos outros. E agora então a gente deixa o nosso coração e a nossa mente repousarem em cada uma dessas frases que eu vou dizer devagar e repetir algumas vezes. Que eu possa ser generosa. Que eu possa expressar a generosidade. Que eu possa cultivar a integridade e o respeito. Que eu possa cultivar a integridade e o respeito por mim e por todos os outros seres.
Que eu possa ser paciente e que eu possa enxergar claramente o sofrimento dos outros. Que eu possa ser paciente e enxergar claramente o sofrimento dos outros. Que eu possa ser paciente, enxergar claramente o sofrimento meu e dos outros. Que eu possa ter energia firme e dedicada com todo o coração. Que eu possa ter energia firme e dedicada com todo o coração. Que eu possa ter energia firme e dedicada com todo o coração. Que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres. Que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres. Que eu possa cultivar uma mente e um coração calmos e inclusivos, para poder servir com compaixão a todos os seres. Que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. Que eu possa nutrir a sabedoria e compartilhar com os outros o benefício de qualquer insight que eu possa obter. E por fim nós podemos nos perguntar: por que não corporificar o espírito dos Bodhisattvas? Esses que realizaram a mente e o coração do destemor, da sabedoria, da compaixão. Por que não ficar firme à beira do abismo e apreciar a vista? Por que não fazer isso agora?
E aí, pessoal, beleza? É bonito esse jeito que ela faz, né? Que ela propõe as práticas, assim, deixar essas frases ecoarem, assim, né? Sem ficar pensando sobre, mas deixar elas ecoarem dentro da gente, né? O que que elas trazem, o que elas despertam, né? É muito bonito. Então tá, fofuras. Vamos seguir nesse caminho, assim, então, né? Explorar mais fundo cada uma dessas qualidades, assim. O legal é que a gente tem a gente pode e tem um tipo de um mapa, assim, né? Para que quando surge uma coisa assim, a gente lembra e vê uma oportunidade ali de fazer diferente, ou de ampliar uma qualidade que a gente já entendeu como que faz, né? Então, é uma boa forma, assim. Beleza, amores? Beleza. Então tá bom. Então, boas práticas. Obrigada, Gê. E a gente se encontra então semana que vem. Obrigada, Gê. Obrigada, amor. Obrigada, Obrigada, Gê. Bom dia, gratidão. Grata, Gê, grata. Obrigada, Gê. Bom dia a Bom todos. dia a todas. Bom Bom dia dia, a obrigada. todos. Beijo. Beijo.